Abril também é o mês de conscientização e prevenção de doenças ocupacionais. É sobre isso que o programa Vivências vai falar com vocês hoje. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma edição, mais um episódio do programa Vivências aqui na sua TV Canal 4 Marília. Seja muito bem-vindo a esse momento terapêutico que a gente tem toda semana, né? A gente tem um momento, um encontro, um momento de reflexão, de assuntos relevantes, importantes para o nosso desenvolvimento. E hoje nós temos uma convidada super especial que vai falar conosco sobre a conscientização e prevenção de doenças ocupacionais. Vocês lembram que a gente tem falado bastante aqui sobre NR1, sobre produtividade tóxica, sobre estresse no trabalho, sobre burnout. A gente tem falado sobre esses assuntos que estão bem em alta na mídia, não é verdade? E hoje nós estamos com uma especialista em estratégia de gestão de pessoas para falar e para trazer para a gente alguns dados importantes de doenças ocupacionais mais comuns, do que a gente faz para a gente se prevenir, como que a gente se comporta, como que é isso, o que está acontecendo no mundo do trabalho e com as pessoas. Eu estou com a Nayane Gonçalves, que é especialista no assunto, muito feliz de estar com ela aqui para conversar com a gente sobre isso. Nayane, seja muito bem-vinda ao programa Vivências. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, minha linda. E é muito bom a gente ter especialistas para falar sobre esse assunto, porque a gente tem visto, né, dados e estudado sobre dados muito importantes que trazem sofrimento emocional, sofrimento psíquico aí no ambiente do trabalho. Nós sabemos que o trabalho é um pilar extremamente importante na nossa vida social, na nossa vida emocional, na nossa cultura. Porém, nós estamos percebendo as pessoas adoecendo nesse lugar, adoecendo nessa roda aí da vida, né? Nesse pilar da roda da vida. E aí pensando, Nayane, nessa ideia, até mesmo na atualização da NR1, que a gente já falou um pouquinho, a gente pode falar novamente, pensando nos riscos psicossociais aí no ambiente de trabalho, com a sua experiência, quais são as doenças ocupacionais mais presentes hoje em dia, né, mais que as pessoas apresentam mais sinais e sintomas? Olha, Ana, as principais doenças ocupacionais que a gente vem acompanhando são principalmente as DORTs, que são aquelas doenças osteomusculares, que também estão incluídas a parte da LER. E aí, em segundo lugar, as doenças relacionadas, né, à parte mental. Então, são as duas principais doenças ocupacionais que a gente vem acompanhando hoje. E quando a gente fala dessas doenças emocionais, né, dessas alterações emocionais, você consegue trazer um panorama assim pra gente, ou uma ideia do porquê que as pessoas adoecem, assim, o que acontece nesse ambiente, Nayane, o que acontece, qual que é a mola propulsora nesse ambiente que faz com que as pessoas estejam adoecendo tanto assim na sua visão? Olha, eu acredito que seja a somatização de diversas situações, né? Então, de situações difíceis no ambiente de trabalho, somatizadas também com situações pessoais. Então, quando a gente fala mais relacionado ao trabalho, então ela pode ser assim um leque de situações. Pode ser a questão de ambientes que a própria função exerce um estresse, né, um grande estresse ali para a pessoa. E se ela não tiver uma válvula de escape, por exemplo, a prática de uma atividade física, ter hábitos saudáveis, só vai agravando, né, vai contribuindo para uma piora. Assim como também um ambiente de trabalho pesado, né, onde a pessoa não tem liberdade, autonomia, ou se sente perseguida, né, sente que ela sofre uma pressão diferente pelo seu superior, né, ou quando ela não tem ali amizades, né, não tem um bom relacionamento com o restante da equipe, tudo isso pode contribuir também.
quando a gente fala da pessoa conseguir fazer esse equilíbrio, né, entre o trabalho, a vida pessoal e todas as outros pilares da vida, isso acaba sendo muito recorrente na fala de psicólogos, né, na fala de pessoas que trabalham com gestão de pessoas, como você, que olha para a pessoa dentro do seu ambiente de trabalho, e essa necessidade da pessoa conseguir fazer esse equilíbrio. Como que você percebe? A gente fez, gente, vou abrir aqui para vocês, a gente fez um roteiro, sabe? Só que eu tô dando uma fugida do roteiro, porque a gente acaba percebendo algumas questões. Como que você percebe a dificuldade, assim, das pessoas equilibrarem? Porque, por um lado, nós precisamos equilibrar. Por outro lado, existe uma competitividade grande hoje, né? Às vezes, uma cobrança muito maior, talvez. Agora eu tô tirando aqui da minha cabeça, uma cobrança muito maior no trabalho. Antigamente o trabalho era mais restrito, né? Aquele horário, aquela carga horária fechada, e hoje talvez se estende mais. Você percebe alguma dificuldade por conta dessa cobrança hoje no mercado de trabalho, ou mais uma cobrança pessoal mesmo do colaborador? Olha, eu acho que tem as duas situações, porque antes também tinha funções que eram mais operacionais. Então, ela realmente tinha ali uma rotina. Começava, por exemplo, às 8 horas e acabava às 17. Hoje nós temos muitas funções que elas vão além ali do esforço físico. Então, realmente tem um esforço mental, pensar em estratégias, né? Tem a cobrança, sim, do ambiente corporativo, mas também tem a autocobrança, né? Então, às vezes, a gente tem que tomar esse cuidado. A pessoa quer ter uma ascensão, né? Então, ela tem aquele desejo, ela até gosta muito do que ela faz, e aí ela foca muito nisso. E quando a gente foca muito em uma área, a gente esquece de outras. Isso é comum. O que a gente precisa é sempre estar equilibrando. Olha, num determinado momento, agora eu preciso focar na minha carreira, então eu vou, né, me direcionar mais para isso. Porém, alcancei ali, eu tenho que olhar para outras áreas da minha vida. E às vezes a pessoa quer tudo ao mesmo tempo, né? Então, eu falo assim, olha, qualidade de vida, né? Então, o que é qualidade de vida? Então, você ter, né, uma rotina, você ter hábitos. Então, desde de cuidar da alimentação, que a gente já falou, mas fazer uma atividade física, ter momentos de lazer, seja com amigos, com a família, né? Você não pode ficar somente pensando, né, com aquele foco da carreira, né? E quando a gente fala da cobrança da empresa, acho que todas as empresas, né, exercem, né, aí um desejo de resultados, né? Então, e a pessoa está ali buscando. No entanto, tem também essa questão de como é feita essas cobranças. Então, acho que o grande diferencial quando a gente fala na parte da empresa é de como a cobrança acontece, né? Então, ela tem que ser tem que ter uma gestão humanizada, então com todo respeito e dentro, né, de uma questão razoável. Eu acho tão interessante essa fala, porque quando você fala que tem um movimento, tanto da empresa quanto um movimento interno, a gente falou aqui um pouco sobre o burnout, a gente falou também nas duas esferas, né? Na esfera do quanto que às vezes a própria empresa, os próprios colegas de trabalho incitam em um colaborador uma sobrecarga, e o quanto o próprio colaborador pode ter algumas crenças de insuficiência, crenças de incapacidade e não vê o limite. Então, gente, para vocês que estão em casa, para os seus amigos, eu acho que é importante a gente levantar essa reflexão, essa discussão, por até que ponto a gente vai, né? Até que ponto eu vou me dedicar neste momento, neste pilar, né? A gente precisa dedicar para todos os pilares da nossa vida. A gente não consegue dedicar percentualmente todos os pilares de uma forma muito igual. Nós, às vezes, dedicamos mais na nossa vida profissional, ora dedicamos mais na nossa vida familiar, na nossa vida social. Nós precisamos entender onde estão os limites, né? Eu penso que quando a gente está dentro do mundo corporativo, e o mundo corporativo, né, a Anaína está aqui para não me deixar mentir, é muito dinâmico, né? A todo momento existem desafios, existem novas metas, né, novos lugares para alcançar. Mas nós precisamos olhar em que momento nós individualmente estamos dentro do mundo corporativo também. Será que a gente está no momento de ir lá focar e dar os nossos 200%? Tudo bem, mas a gente tem que voltar para o basal. A gente não pode fazer com que os 200% seja o nosso basal, porque a gente não vai conseguir manter esse padrão de funcionamento, de comportamento. Então, talvez quando a Nayane traz essa questão
do nosso comportamento também dentro dessa sobrecarga, talvez seja esse momento da gente se olhar e conseguir colocar alguns limites, né? Alguns limites nesses desafios que a gente está vivendo. Então, acho que isso é legal para você ficar pensando em casa, em que momento você está da sua vida, em que momento que você está da sua vida profissional. E, Nayane, tem também uma questão dos sinais, né, comportamentais. Quais são os sinais que o colaborador pode começar a apresentar aí de alguma dificuldade emocional, da presença aí tímida, talvez de alguma doença ocupacional, que até ele mesmo pode perceber, ou pessoas, colegas, gestores podem perceber, para que ele olhe e fale, olha, tá na hora de eu dar uma segurada, né, uma olhada para isso. Olha, é uma questão assim que é muito individual, né? No entanto, os principais sinais que nós conseguimos perceber, principalmente no ambiente corporativo ou ali pessoas mais próximas, são as mudanças de comportamento, né? Então, assim, muito extrema. Então, de repente, aquele colaborador que ele é sempre animado, né, que chega falando bom dia e conversando, de repente ele começa, né, a ser mais introspectivo, não participa das atividades que tem de forma coletiva, né, ou então mudanças de humor repentinas, se irritando muito fácil, realmente até pegando atestados no sentido que, assim, está sentindo mais cansaço e assim por diante. Então, eu acho que o principal é a mudança do comportamento, né? Então, normalmente, os gestores, né, ele está ali sempre com a equipe. Então, ele já conhece um pouquinho de cada um. E quando começa ali a ter algumas mudanças, né, ele tem que começar a observar e conversar, né? Então, usar dessa aproximação para conseguir entender. Algumas vezes, não é nem uma questão psíquica, né? Então, às vezes acontece, tá com uma dificuldade, por exemplo, no casamento, quando uma pessoa é casada. Então, ela vai ter essa mudança também. E, assim, trazendo um ambiente aberto, uma escutativa, né? Para você, de fato, apoiar da forma que for possível. E quando, de fato, entender que é algo que pode ser uma doença psíquica, né? Também oferecer esse suporte, para que ele tenha essa segurança de entender, né? Que não faz mal pedir ajuda, que não faz mal passar por terapia. Então, acho que a empresa, ela tem que ir construindo isso, né, através de treinamentos, programas internos, para que a pessoa sinta segurança e saiba também que a empresa entende isso, né, e de uma forma que vai apoiá-lo e não ter medo de pedir ajuda. É tão interessante quando você fala isso e dessa importância, dessa escutativa e desse olhar, né? Nós falamos há uns episódios atrás sobre segurança psicológica no trabalho, né? Da gente ter um lugar onde a gente também pode se expor nesse sentido, né? Se colocar enquanto ser humano integral, holístico, né? As pessoas falam, e até é interessante trazer o seu pensamento sobre isso. As pessoas falam que a gente não pode misturar, né, a vida profissional da vida pessoal. E eu não entendo, eu até gostaria de saber de você, Nayane, qual que é o limite que você acha? O que você acha disso? Qual que é o limite, fugindo bastante do que a gente pensou aqui, qual que é o limite de misturar ou não misturar vida pessoal com vida profissional, assim, na sua visão? Sabe que antigamente, né, sempre a gente conversava numa entrevista, a pessoa fala assim, não, porque assim, do portão para dentro, né, eu esqueço meus problemas pessoais e assim por diante, né. No entanto, hoje não faz mais sentido isso, porque nós somos um ser humano, nós somos indivíduos únicos. Não tem como eu ser, né, uma pessoa do portão para dentro e uma outra pessoa do portão para fora. Então, sim, se eu estiver com problemas pessoais, isso de certa forma vai acabar refletindo sim no meu desempenho corporativo. E o inverso também é verdadeiro, né? Então, se eu tiver com dificuldades no trabalho, eu também vou levar essa dificuldade para o meu ambiente familiar, né? Então, nós somos seres únicos. Então, o que a gente precisa conseguir entender é o porquê, né? Qual é a dificuldade que eu estou tendo em qualquer um dos dois ambientes e tratar, né? Então, se a gente estiver sofrendo muito estresse no trabalho, a gente vai chegar em casa, por mais que você não queira, então, assim, uma situação corriqueira, de repente você já vai ficar
bravo, já vai estressar ali com o filho e etc. E o inverso também, de repente uma situação normal do dia a dia ali, uma piadinha ou uma brincadeira, ou até mesmo uma situação de erro, né? Então a pessoa já acaba tendo assim um comportamento extremo. Mas por quê? Porque ela já está sendo a gota d'água, porque como ela é uma pessoa, né, um indivíduo único, então o copinho dela vai enchendo, né? Então não tem como a gente fazer essa separação, mas sim a gente tem que cuidar, né, das pessoas, né, e também se perceber como um todo. Então, se eu percebo que tem algo que não está bem, eu preciso buscar ajuda. E eu faço muito essa analogia, né, quando a gente falou ali da liderança, é assim como dentro de casa. Então, por exemplo, a mãe conhece o filho. Então, ela, quando tem uma mudança de comportamento, ela já vai investigar se está com algum problema na escola, se está com problema de relacionamento e assim por diante. Então, na empresa é a mesma coisa. Porém, também o funcionário, o colaborador, ele também tem que ter essa abertura. Então, se for aquele filho que entra no quarto, fecha a porta, não quer conversar sobre aquilo, então se ele também se fechar e não quiser conversar, fica difícil conseguir ajudar, por mais que também a empresa queira e tenha essa cultura. Gente, é muito isso, né? Olha, eu te agradeço de você ter falado isso aqui, Nayane, porque é super importante a gente se colocar como ser holístico, um ser integral. Não tem como, gente, a gente separar tão dicotomicamente as coisas, né? Existem transtornos mentais graves e bem fechados de prognóstico que fazem isso, né? Que tem esse tipo de comportamento, mas não é o típico nós termos um comportamento tão dicotômico assim, né? Ora eu visto uma capa de funcionário, ora eu visto uma capa de mãe, ora eu visto uma capa... Não tem como, porque nós somos dinâmicos e integrais. É interessante, assim, a gente saber se comportar em cada ambiente, mas da gente ter essa segurança. Então, se você é gestor, está nos ouvindo, a gente pede com que você reflita sobre o ambiente na sua empresa para que seja um ambiente saudável e com possibilidades de segurança psicológica. Se você é um colaborador de uma empresa, que você também seja um apoio para outros colegas e colaboradores, porque muitas vezes, né, Nayane, a pessoa não vai chegar num líder, talvez chegue num colega de trabalho, né? Então que nós possamos ser também aí um lugar para as pessoas terem um apoio, visto que no trabalho é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo praticamente, né? Então isso é muito interessante da gente falar aqui, né? De quanto que o trabalho, ele pode ser um apoio também para nós, ele pode ser uma construção de vida para a gente, né? Além, Nayane, de a gente ter essa escutativa, né, desse movimento dentro do trabalho, você já teve algumas experiências de outros tipos de implementações dentro das empresas, olhando assim para o colaborador, para a segurança psicológica, olhando para a saúde mental? O que as empresas, se tem algum gestor falando assim, eu preciso de uma ideia do que eu posso fazer para implementar aqui na minha empresa, quais são as suas experiências nesse sentido? Olha, às vezes a gente começar pelo básico, né? Então, além da questão da escutativa, então de um bom ambiente de trabalho, então um ambiente acolhedor, que as pessoas se sintam seguras, isso é importante, né? Que ela, dentro das possibilidades, possa ter uma certa flexibilidade quando necessário. E também já programas específicos, né? Então, na última empresa que eu atuei, já, por exemplo, em 2023, quando não estava falando ainda nada de NR1, né, já tinha essa preocupação, né? Então, quando você vai acompanhando, né, aí os resultados, né, vai fazendo uma análise dos atestados que são entregues, você precisa ir vendo se tem algo, né, que vai se complementando, se é recorrente, e ter programas. Então, por exemplo, teve um programa de qualidade de vida, né, então voltado para alimentação saudável, também aí o estímulo, a motivação para exercícios físicos, né, então a prática de uma atividade física. Então foi feito um programa durante todo o ano, né, de forma ali semanal, com oficinas práticas de alimentação saudável, porque às vezes parece que é algo muito distante. A gente fala assim, isso aí é só para quem, né, é rico, porque não dá para fazer. E aí, através de oficinas práticas,
foi sendo mostrado, olha, então a gente consegue, por exemplo, né, a primeira aula, substituir sal por temperos naturais. Então foi feito na prática, foi experimentado e assim por diante no decorrer do ano, né, para que as pessoas pudessem praticar nas suas casas e já ter essa mudança de hábito. E aí a parte também da atividade física, né, acontecia especificamente na empresa uma vez por mês, mas com essa estratégia de motivar a pessoa a dar continuidade. Então, assim, foi feito até um desafio para que as pessoas, né, quisessem participar, e quem tivesse o melhor resultado ao final do programa, né, teria premiações relacionadas mesmo. Então, tem um pacote de academia e assim por diante. Então, assim, foi muito bacana. Depois foi dado sequência também, né, no ano seguinte, pensando em qualidade de vida, com rodas de conversa com temas relacionados à saúde mental. Que legal. Então, assim, no primeiro trimestre foram temas já que nós tínhamos definidos. Então, os temas básicos dessa questão da ansiedade, a questão da saúde mental, os sinais. Também a gente falou bastante sobre isso, e aí a partir disso, através da participação em cada roda de conversa, foi sendo coletado assuntos que era de interesse, né, dos funcionários em saber um pouquinho mais. E aí eles foram formando, né, a pauta aí das próximas rodas de conversas. E a gente percebeu que foi muito positivo, porque além disso, tinha também o suporte, né, psicológico para quem precisasse, então, procurasse, ou até mesmo durante uma roda de conversa, se a psicóloga percebesse alguém ali que realmente estava já precisando de um apoio diferenciado, de fazer o encaminhamento para os atendimentos individuais. Nossa, que legal, gente. Olha, várias ideias pra gente. E assim, acessíveis, né? Possibilidades pra gente trazer qualidade de vida e saúde mental para dentro das empresas. Vai além de uma palestra pontual, vai além de algo só porque saiu uma lei, a gente tem que fazer, né? A gente estava até conversando aqui sobre olhar para a cultura. Eu acho que isso faz parte de olhar para a cultura da empresa, né, Yane? A gente estava falando sobre isso, faz parte, né? Com certeza, né? Então, assim, a cultura da empresa, ela parte ali da autogestão, né? Então, qual que é o comportamento, né, ali da alta gestão com relação ao cuidado com as pessoas, né? Qual que é a ação quando você tem um afastamento, né? De você querer saber logo quando a pessoa vai voltar, achar que está fingindo, ou de ter o olhar assim, nossa, vamos cuidar, né? Porque isso é muito importante. Hoje, né, as pessoas são os ativos, né, o ativo diferencial das empresas. Então, com essa questão de tecnologia, principalmente que avançou muito depois da Covid aqui no Brasil, então o diferencial das empresas são as pessoas, porque a tecnologia ela veio, né? E aí o que vai diferenciar uma da outra, além da estratégia, são as pessoas que vão colocar em prática a estratégia. Então tem que tomar muito cuidado com essa questão da cultura, que anteriormente, lá na época, né, dos nossos avós, era trabalho em primeiro lugar, trabalho a todo custo. Trabalhar doente, né, era uma coisa que era positiva. Nossa, não fico doente, ou então eu vou trabalhar doente. Então não, a pessoa tem que se cuidar. Exatamente, tem que se cuidar para que ela possa, de fato, entregar os resultados esperados. Então isso é muito importante. A gente falou ali muito também do papel do líder na escutativa e etc. E algo que as empresas também têm que ter um olhar é de quem cuida desses líderes. Então a gente fala muito dos líderes, tem que acompanhar, o líder tem que estar atento, só que o líder é o que sofre mais pressão, é o que sofre mais cobrança. Então das empresas ter um olhar específico e programas, né, voltados para a sua liderança, para que eles também possam, né, ter as suas válvulas de escapes, né? Então de repente ter rodas específicas com essa equipe de gestores, então ter algo voltado para eles, além de treinamento, né, mas também tem um cuidado maior, né, aquilo lá que a gente fala, cuidar de quem cuida. Exato, exatamente, muito legal. Gente, muita coisa legal, muita informação importante para nós levarmos para vocês e para que vocês consigam replicar isso, né? Replicar a ideia da saúde mental dentro do nosso trabalho, dentro das empresas, que vai além, né, de algo muito pontual, que a gente olha de fato para a cultura, que a gente olha de fato para quem cuida, para quem é líder, para todo mundo, para todos os espaços, como que a gente consegue trazer
a saúde mental para o trabalho. A gente sabe que as doenças ocupacionais, elas estão, infelizmente, numa onda crescente e bastante incapacitante, limitante, né? Eu acredito que quando uma pessoa ela desenvolve uma depressão, uma TAG, um burnout, aí um estresse no trabalho, isso impacta não só financeiramente, mas impacta muito emocionalmente na questão da capacidade, da suficiência da própria pessoa, né? Nós temos aí na nossa cultura o trabalho, né? Nossa cultura é nós sermos produtivos. Então, quando a gente tem alguma dificuldade dentro desse cenário, dentro desse pilar, isso impacta, assim, várias áreas da nossa vida. Então, nós precisamos trabalhar ao contrário, né? Nós precisamos levar saúde mental, levar prosperidade em todas as áreas para dentro do nosso trabalho, para dentro das nossas conexões laborais. Eu quero agradecer muito a sua presença, Nayane, aqui no programa Vivências. Eu espero que você venha outras vezes aqui também, para sempre trazer assuntos relevantes assim e importantes no sentido de trazermos saúde mental em todos os lugares e espaços que a gente pertence de alguma forma. Quero muito te agradecer por estar aqui e quero que você deixe seus contatos, seu trabalho, fala um pouco do seu trabalho para que as pessoas possam te conhecer e como que as pessoas te acham, né? Onde que elas te acham, deixa certinho pra gente. Tá certo, eu que agradeço, né, pelo convite, por poder compartilhar um pouquinho aí da minha vivência, espero ter contribuído, né, de alguma forma e que tenhamos esse olhar, né, de cuidar das pessoas, que é através dela que as empresas têm o seu resultado, né. E com relação aos meus contatos, então eu atuo como consultora de RH e negócios, vou deixar aqui o meu Instagram, que é o Nayane G. Cândido, vou deixar aqui na legenda para vocês também o LinkedIn. Então, estou à disposição para ajudar, né, a sua empresa, através das pessoas, a alcançar os maiores resultados. Gente, não percam a oportunidade de entrar em contato com a Nayane, seguir a Nayane, entrar no LinkedIn, trocar dúvidas, tirar dúvidas com ela, chamá-la, né, para uma assessoria, porque é super importante. Se a gente quer sucesso, a gente precisa de pessoas de sucesso do nosso lado, e a Nayane é uma pessoa de sucesso, que vai te ajudar a organizar o coração da sua empresa, que são os colaboradores. Nós sempre falamos aqui, as pessoas, elas são extremamente importantes em todos os espaços que elas ocupam. Então, se a gente olhar para as pessoas e investir em pessoas, é o melhor investimento que a gente faz. Quero te agradecer por estar aqui em mais um episódio do programa Vivência, sempre trazendo assuntos relevantes para vocês. Não esquece, a gente tem sempre um encontro, toda terça-feira às 20 horas aqui na TV Canal 4 Marília, e você pode deixar sua sugestão, seu assunto também, que a gente vai refletindo juntos, porque o programa Vivências é isso, a gente trazer a sua vivência, a nossa vivência, e a gente construir conhecimento juntos. Fique bem e a gente se vê. Um beijo.